Olá, seja bem-vindo ao canal do Synapse. Eu sou o Nixon e neste vídeo eu vou te ensinar a forma correta de você estar plotando seus gráficos usando Python, certo? Eu vou utilizar nessa aula o Matplotlib. Se você não assistiu a aula de Storytelling que eu já subi aqui no canal, né? Nessa aula eu mostrei que a gente tem costume de plotar muitos gráficos ruins, né? Na hora de a gente estar mostrando os nossos resultados. E eu combinei com vocês aí que eu ia criar também uma aula, né? Subir uma aula sobre visualização de dados na prática, né? Então eu preparei um Jupyter Notebook onde eu vou te ensinar a forma correta de você estar plotando seus dados aí usando o Matplotlib, beleza? Antes de começar com o conteúdo do vídeo, pessoal, queria pedir para vocês clicarem aqui em gostei, né? Essa é a forma que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você e ele vai estar sugerindo esse conteúdo para as outras pessoas. Se você tem interesse em se tornar um cientista de dados, aprender sobre Storytelling, Machine Learning, desenvolvimento com Python e essas tecnologias relacionadas à ciência de dados, se inscreve aqui no canal, né? A gente está colocando conteúdo todas as semanas de alta qualidade para você, com o objetivo de te agregar valor e te ajudar aí a você conquistar uma carreira aí como cientista de dados, ou então alavancar uma carreira se você já é cientista de dados, beleza? Então, vamos aqui para o notebook, pessoal. Então, preparei esse notebook aqui para a gente começar a falar um pouquinho sobre Storytelling, né? Essa aula é totalmente prática, eu vou te mostrar como a gente costuma plotar grafos, e uma forma correta a gente está plotando grafos usando o Matplotlib, né? Eu escolhi o Matplotlib para essa aula porque eu acho a biblioteca mais simples e a gente consegue mexer ali em mais baixo nível em relação aos nossos grafos, certo? Você pode usar o Seaborn, pode usar outra biblioteca, mas nessa aula aqui eu vou entrar em Matplotlib, beleza? Então, o meu objetivo aqui, pessoal, é dar uma visualização de dados, né? Fazendo um storytelling bem detalhado, certo? Ou seja, plotando um gráfico de alta qualidade, onde eu vou focar elementos desse gráfico para comunicar os resultados a um determinado público. No vídeo anterior de Storytelling eu mostrei algumas dicas, né, para você estar plotando o teu gráfico, para você estar comunicando seus resultados, né. Fica até o final desse vídeo aqui, assiste essa aula, depois se você não tiver assistido a aula anterior, você vai lá e assiste também as dicas de Storytelling, beleza? Então, o notebook aqui, meu objetivo é comunicar uns resultados. Eu fiz digamos que eu tenho alguns resultados de alguns modelos, eu fiz um experimento, eu queria analisar o antes e o depois desses meus resultados, beleza? Eu vou usar nessas aulas aqui o Matplotlib, o NumPy, o PLT do Matplotlib, eu também importei a biblioteca aqui, certo? Mas eu acredito que a gente não vai utilizar essa parte da biblioteca não, mas eu não me recordo também aqui. Mas importe o Pandas, o Matplotlib, o NumPy, que vai estar de boas aí, beleza? Da forma que eu estou fazendo aqui. Se você não tiver instalado essa biblioteca, vocês podem instalar aí. O que é que eu vou fazer? Eu estou lendo um dataset aqui, resultado final, né? O que é que tem nesse dataset? A gente tem basicamente 4 linhas aqui, né? No caso 5 linhas, onde eu tenho um status entediado e eu tenho um antes e depois, né? Isso é um valor em porcentagem, ou seja, antes do experimento, o meu status entediado era 11, depois ficou 12. E o meu que eu preciso mostrar esses resultados lá num determinado negócio, numa empresa, com o objetivo de comunicar melhor como foi os resultados, beleza? Esses dados aqui eu peguei do livro Storytelling com Dados. Se você não sabe que livro que é esse, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Mas ele normalmente traz esse exemplo aí. Quando a gente tem esse exemplo aqui, a gente às vezes costuma fazer um gráfico de pizza, né? Eu já falei a vocês que gráfico de pizza não comunica nada. Mas digamos que você queira fazer um gráfico de pizza aqui só para via de exemplo no Python, a gente costuma fazer assim, né? A gente coloca a figura e um eixo, que é um retorno que essa função vai dar, e a gente dá um PLT subplot, né? A gente pode passar o número de linhas e colunas. Se você não entende basicamente como a gente usa o Matplotlib, a gente cria meio que um eixo da figura, né? Então aqui eu tenho, no caso, uma figura e eu posso ter aqui o número de colunas, né? Se eu colocar uma aqui, eu tenho praticamente uma. Se eu quiser colocar 3, eu meio que separo minha figura em 3 colunas, beleza? E eu consigo trabalhar aqui com esse eixo, né? Plotando só nesse eixo 1, no eixo 2, enfim. Eu consigo trabalhar dessa forma. Aqui eu coloquei também o número que a gente quer, às vezes, fazer uma figura quadrática. Eu posso botar aqui o fig size. E eu mexendo aqui nesse gráfico, beleza, né? Nixon, eu entendi basicamente aí essa parte aí, beleza. Como é que eu faço para plotar um gráfico de pizza, né? A gente tem essa função peer aqui, beleza? O eixo, quando eu faço eixo e figure, eu tenho esses 2 eixos lá que eu criei, né? Eu criei uma linha e 2 colunas, beleza? Como eu mostrei ali. Se eu quiser plotar um gráfico no primeiro eixo, eu posso dar ax0.peer. Aí eu vou passar meus dados para a função. No caso aqui eu estou passando os dados depois, estou passando o meu status,
Estou passando aqui um alto porcentagem para ficar no meu gráfico de pizza, um channel true e o start triângulo 90, beleza? Só para você entender aqui o que eu estou fazendo, ó. Eu estou plotando um grafo de pizza, beleza? Nixon, eu quero plotar o antes primeiro, né? Depois você plota o depois. Aí eu boto botar o antes aqui. Eu quero plotar o depois. Aí eu vou boto a DF depois. Aí eu tenho todos os meus dados aqui como um gráfico de pizza, né? Se a gente fosse plotar um gráfico de pizza, seria dessa forma. Só que esse gráfico aqui, como eu já falei na aula anterior, o gráfico de pizza não comunica muito bem, né? A gente consegue modificar aqui algumas coisas, elementos desse gráfico, consigo modificar aqui a rotação, se eu quiser botar 0 nesse primeiro, consigo botar algumas coisas aqui, certo? O ângulo do gráfico, eu consigo mexer, deixar ele até mais em 3D, mas a gente sabe que gráfico de pizza não seria uma boa opção, né? Porque ele não vai me dizer nada, né? Ele só vai representar aqui uma ideia de todo em relação a um conjunto de dados. E eu quero focar no que aconteceu depois do experimento. Eu não quero focar em relação ao todo do experimento, beleza? Então, de certa forma, esse não seria um gráfico para a gente estar utilizando ele aqui. Nixon, normalmente eu ploto um gráfico de barras, cara. Um gráfico de pizza aí, eu não faria dessa forma. Eu usaria um gráfico de barras. Beleza, eu tenho certeza que se você fosse plotar um gráfico de barras logo aí de imediato, você ia fazer dessa forma, né? Você ia pegar teu data frame e dar um plot. Então, quando eu faço um dataframe.plot, basicamente eu tenho um gráfico aqui de linhas, beleza? Por default. Nixon, mas se eu botar aqui um bar, kind, é o tipo do meu grafo, e eu quero botar um bar, eu consigo botar um gráfico de barras, ó. Esse gráfico aí já é legal, né? Beleza, esse gráfico, ele é um gráfico default do Matplotlib, né? Mas ele não é o melhor gráfico para você focar no teu resultado. Ele é um gráfico default que a biblioteca utiliza, né? Se eu boto ali o dataframe.plot, eu estou puxando esses dados do Matplotlib, e ele vai botar um gráfico de barras, né? A gente consegue melhorar esse gráfico, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Mas eu quero que você entenda que esse gráfico ele não é bom para você focar bem os seus resultados nesse caso aí. Eu quero mostrar qual foi o que aconteceu depois que eu fiz os experimentos em relação a alguns resultados. Então esse gráfico aí basicamente seria um gráfico muito ruim para você estar plotando. Nixon, mas a gente vai melhorar ele aqui, bora melhorar, vamos, então vamos lá. Então você decidiu melhorar esse gráfico, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar essas labels minhas, porque como eu quero botar o nome da label aqui, né, desses meus dados, eu não sei se você entendeu basicamente o que eu quero fazer, mas digamos que eu tenho o meu data frame, eu tenho um entediado, aí eu tenho um antes do entediado, ou seja, era 11, depois ele ficou laranja, beleza, 12. Aí eu quero botar essas labels aqui. Aí eu estou chamando essas labels aqui com barra N, eu coloquei, estou chamando novamente com barra N as labels, mas porque eu queria pular a linha, beleza? E como aqui no meu dataset ele não pula a linha, eu estou chamando essas labels dando barra N. Basicamente isso que eu estou fazendo. Eu vou tirar esse dado aqui para não ficar tão confuso, mas se eu quisesse pegar só minhas labels separadas, eu poderia dar um status e poderia passar isso para uma lista, por exemplo. Então eu teria todas as minhas labels aí. Eu basicamente copiei isso aqui, colei aqui e dei um barra N, beleza? Para mim separar esses dados aí, para eu separar esses dados no caso aqui do meu grafo. Então eu vou chamar aqui meu label. Beleza, Nixon, agora eu entendi que a gente não é legal eu plotar dessa forma aqui, né? Eu posso botar dfplot, é uma forma mais rápida. Mas eu posso melhorar esse meu gráfico aí, cara. Esse gráfico que você fez aí não tá bom não. Eu concordo com você que não tá bom, mas se você fosse melhorar esse gráfico, eu acredito que você ia fazer dessa forma. Vamos lá, vou botar aqui um subplot número 1, porque eu vou plotar só um gráfico. Vou dar um dlplot. Esse dlplot ele já recebe o eixo aqui. Vou botar aqui uma rotação no meu dado, vou botar o tamanho da minha figura, vou botar um título e vou dizer que isso é um gráfico de barras. Na label X, eu vou passar nulo aqui só para você entender. E eu posso passar o eixo 7xTickets para colocar minhas labels do meu dado. Só para a gente entender aqui, ó, beleza. Esse seria um gráfico que você poderia plotar. Nixon, eu não entendi o que essa eixo faz. Isso aqui eu estou botando o nome aqui embaixo, certo? Ó, xTicket, eu estou nomeando essa minha parte de baixo aqui do meu gráfico. Nixon, e o que é esse X-label que você está passando vazio? Cara, porque normalmente, por default, quando você dá um dfplot, o Matplotlib tende a passar o nome da coluna no teu eixo. Então, ó, no caso, se eu tirar esse dado aqui, ó, deixar o dfplot, ele vai passar o X-labels aqui, por default, o meu X lá que tá, né? No caso seria status, antes e depois aqui, né? Então eu costumo botar aqui, só para você entender, o X-label nulo, né? X-label com nada para facilitar. Mas você pode setar o seu eixo colocando um aqui para ele substituir por um, beleza? Se você substituiu, não precisa disso aqui, né? Ele já tá dizendo que o label tá baixo.
Ah, Nick, isso quer esse hot? É para mim fazer uma rotação na minha label aí, ó. Se eu botar aqui 60, ele meio que faz uma rotação. Se eu botar 90, eu consigo modificar a rotação do meu texto aqui, beleza? Eu vou usar aqui 45, mas você pode usar aí 30, 0, enfim. Pode usar da forma que você achar melhor, beleza? Eu vou colocar 0, que comunica melhor a parte de 0, que fica mais fácil da gente estar olhando a parte de baixo. Aí você coloca o título no title, se você quiser mexer no título, e essa porcentagem aqui, né? Se eu tirar esse Y label, basicamente eu estou tirando a minha porcentagem aqui, certo? Do dado de porcentagem. Aí a gente tem o antes e o depois, que é o status, que ele já pega por default da coluna. Quando eu ploto um df plot, ele vai pegar por default esse antes e depois. E eu acho que se você fosse botar um gráfico, talvez você ia plotar dessa forma aqui, né? Então esse gráfico comunica bem o que eu quero. Quando o cara bota um olho nesse gráfico, a gente foca primeiro no meio dele, né? No centro dele. As pessoas, quando vai focar numa determinada coisa, elas consideram nível de importância baseado na cor, baseado no tamanho e baseado na posição. Então, quando eu tenho um elemento grande no meu gráfico, mesmo no centro, praticamente o que vai me chamar a atenção é o bem aí, ó. Antes a gente tinha muito bem, depois baixou muito bem. Só que é muito difícil eu entender a porcentagem, porque eu fico aqui procurando no meu eixo Y. Antes era quanto? 30 e alguma coisa aqui, perto de 40. E aqui era quanto? Era 13, 12. E a gente meio que, você ia plotar um gráfico dessa forma, na hora de você apresentar esse gráfico, você ia ter muita dificuldade, beleza? Porque a gente meio que não tem foco, a gente precisa focar no que é mais importante. E aqui eu não estou focando no que é importante. Outra coisa, quando eu boto uma borda nesse meu gráfico, meio que eu estou destacando ele como um quadrado, né? Talvez isso não seja interessante. Outra coisa, o título aqui às vezes chama muito mais atenção do que os próprios elementos do gráfico. Eu não consigo destacar ele bem. Esse eixo aqui está atrapalhando mais que ajudando. Porque se eu tenho um gráfico de barras aqui, quando eu quero olhar aqui o último elemento, é muito difícil. Eu tenho que traçar uma linha aqui para determinar qual é o meu valor da porcentagem desse eixo, beleza? Lembrando que eu tirei até a porcentagem aqui, eu vou colocar novamente, ó, Y de porcentagem, isso seria a porcentagem. E isso aqui seria meu valor para cada questão de experimento que eu fiz. Beleza, Nix. Agora eu entendi que esse gráfico aí, cara, não tá bom. Mas eu achei que esse gráfico era bom. Tem como você dizer como é que eu poderia plotar esse gráfico aí, usando o Matplotlib? É isso que eu vou fazer com vocês aqui. Primeiro eu vou ensinar a você plotar um gráfico de barras de uma forma mais... usando o próprio Matplotlib, sem usar o Pandas, beleza? Porque se você pegar o Pandas, um data frame e dar um plot, do jeito que eu estou fazendo aqui, você já também faz você consegue fazer uma determinada plotagem. Eu vou usar aqui para ver se fica melhor da gente ver. Então, como eu farei um gráfico adequado? Primeiro, você tem que entender que um gráfico de barra, ele é composto pelos dados, ele é composto pelo X. O que seria o X? Seria esses elementos de baixo aqui. Os dados que eu vou passar seria a altura aqui, beleza? E eu posso passar cores também. Então, digamos que eu faço um fig eixo, passo uma figura, só para você entender que eu vou fazer separado. Aqui, ó, beleza? Isso aqui eu estou criando um eixo, vou deletar aqui. E eu estou passando um gráfico de barras. Como é que eu faço um gráfico de barra? Eu pego o meu eixo, boto o ponto bar. Aqui eu vou passar meu X, ou seja, os elementos aqui de baixo. Eu vou passar aqui no caso 1, 2 e 3, só para você entender que eu tenho uma sequência de números. E eu vou passar meus dados na altura. E vou dizer quais são as cores. Quais são as cores que eu deixei aqui? Blue, red e yellow. Então assim, eu vou rodar aqui primeiro, rodar esse outro, eu tenho um gráfico de barras, né? Ou seja, eu tenho no elemento 1 que eu coloquei aqui, eu tenho 5. No elemento 2 eu tenho 15. No elemento 3 eu tenho 10. E eu coloquei essas cores aqui proposital mais para modificar as cores. Nixon, eu quero plotar um gráfico desse aí com 2 barras, cara. E como é que eu faço dessa forma? Eu boto um gráfico de barras de um lado e do outro? Eu tenho como plotar os elementos de barra no mesmo gráfico? Tem. É isso que eu vou fazer aqui. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar um fig eixo. Eu acho que você já entendeu basicamente quando a gente faz isso. Eu estou criando uma figura do zero, quadrado. Eu estou pegando um X e pegando o tamanho das minhas colunas no data frame. Não entendi. Você pode me explicar aí? Posso. Eu estou pegando aqui, ó, quando eu dou um df shape, eu estou pegando a quantidade de elementos do meu data frame. Como assim? Eu tenho 5 elementos. Quando eu boto mais um e passo dentro do range, eu estou pegando um vetor de 1 até o elemento 6, porque é 5 mais 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero pegar uma lista de 1, começando de 1 até o último elemento lá da minha coluna, do meu data frame. Se eu tiver 10, eu vou pegar do 1 ao 11. Se eu tiver 20, eu vou pegar do 1 ao 21, porque eu estou somando mais um para pegar no range.
Então, quando eu chamo esse X aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se meu shape for 20, eu vou ter 1 até o 21, beleza? É basicamente isso. Para que eu quero isso, Nixon? Para mim criar a minha estrutura do eixo Y lá do meu gráfico, beleza? Agora me diga aí, Nixon, como é que eu faço para plotar uma barras? Cara, vamos fazer aqui separadamente para você entender. Primeiro, a gente num gráfico de barras, como eu falei anteriormente, a gente precisa de um elemento X, beleza? Ó, X bar. A gente precisa de uma altura e a gente precisa de um widget, que por default aqui ele é 0,8. O que é que eu fiz aqui? A gente tem que botar o gráfico antes e o gráfico depois. Então eu vou passar um X, eu vou tirar isso aqui para explicar separadamente. O meu X é o X aqui, que eu passei. O DF antes é meu gráfico antes e esse wind bar é o que eu estou passando aqui. Por default ele é 0,8, certo? Ó, se você for analisar, ó, o wind é 0,8. Mas eu vou passar 0,4 aqui só para mostrar. Então aqui eu tenho um gráfico de barras. Eu já consigo plotar um gráfico de barra dessas formas. Se eu não passar isso aqui, ele vai usar 0,8 como default, ou seja, ele vai, a largura da minha borda ele vai aumentar um pouco. Só que eu não quero uma largura da borda muito grande, porque eu quero plotar outra borda, duas barras, né? Uma barra de antes e uma barra depois, de forma separada. Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando o winch bar e passando 0,40, ou seja, a metade dessa barra. Eu queria ter, no lugar de ter uma barra de 0,8, eu vou passar uma barra menor. Aí eu estou colocando isso para uma variável barra antes. E eu também tenho uma barra depois. Entendi, Nixon. Agora me explica o que é que isso você está fazendo. Quando eu tenho o tamanho da barra, a largura da barra, eu posso subtrair esse da largura da barra dividido por 2. Ou seja, eu posso passar 0,20 para a esquerda aqui. No lugar dessa barra minha, ela está mesmo no centro aqui, eu vou deslocar um pouquinho essa barra para a esquerda. Mas qual é o objetivo de eu fazer isso? Para mim conseguir colocar duas barras no mesmo na mesma posição aí. Então, quando eu faço isso, ó, o que é que eu fiz? Ó? Eu peguei minha largura da barra e desloquei ela para o lado esquerdo. Qual é o meu objetivo com isso? De eu colocar outra barra aqui do lado direito, beleza? Então, eu passei aqui os DF antes. Eu quero botar o DF depois. Como é que eu faço, Nixon? Como eu já tenho uma largura da barra bem definida, que é 0,40, se eu somar esse 0,40, o que ele vai fazer? Ele vai puxar essa barra para frente. Então, essa minha primeira posição, eu modifico dessa forma. Então, se eu quero uma barra depois, eu clico e a gente já cria um gráfico de barras. Nixon, esse gráfico de barras é o mesmo do anterior. Por que você não fez logo direto? Porque, pessoal, como eu quero trabalhar com os elementos de forma isolada, eu quero mudar a cor dessa barra, eu quero mudar a cor dessa barra, eu quero mudar a cor do eixo, eu quero personalizar meu gráfico, então o ideal é você construir esse elemento por partes. Porque assim fica mais fácil de você definir qual a cor que você vai usar, qual a cor de cada elemento, qual a posição, qual a fonte, qualquer outra coisa desse tipo. Então por isso que eu estou me ensinando a construir dessa forma aqui. Agora vamos brincar com cores, né? Eu quero plotar esse gráfico de barras. No livro ele tem a cor cinza, né? E tem algumas cores também azul claro, para plotar esse gráfico aí. Eu vou seguir o exemplo do livro lá. No final eu vou lhe mostrar que o gráfico vai ficar basicamente quase idêntico ao do livro, né? Talvez a cor não consegui ver ali uma coisa tão suspeita, mas a gente vai ter o mesmo gráfico do livro lá. Então aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou carregando algumas cores, cinza claro, cinza médio, cinza escuro, azul claro e um azul mais escuro. Aí eu vou ter um cor antes, ou seja, eu quero passar todas essas cores aqui para cada barra dessa, e eu quero pegar a cor depois, que são essas cores aqui. O que é que eu quero destacar nesse meu gráfico? Eu já sei o que é que eu vou destacar no meu gráfico. Eu quero saber as pessoas que que ficaram um pouco interessadas e que ficaram muito interessadas. Esse é o meu foco do meu gráfico. Eu quero saber as pessoas que estão um pouco interessadas, ou pelo menos muito interessadas. Eu quero focar nessa parte aí, porque o meu experimento ele quer validar se o interesse das pessoas em relação aos meus resultados, ele aumentou. Então eu só preciso focar nesses dois elementos. Então, como eu falei anteriormente, a gente foca no elemento como? Primeiro, posição, cor e tamanho, beleza? Então eu vou usar cor para focar no elemento, no resultado entre pouco interessante e muito interessante. Então, para fazer isso aqui, eu estou colocando cores cinza claro para esses resultados e um cinza mais escuro para os resultados anteriores. E estou usando um azul para o antes e estou usando um azul depois para dar um destaque, né? O azul mais escuro vai destacar mais que o azul claro. Então, eu vou executar essas cores. E como é que você faz para pegar essas cores aqui? Cara, se tu botar na internet aí cores, mapa de cores, ele vai lhe dar alguns pincéis que você consegue selecionar a cor e extrair essa string aí para você selecionar a cor no Python, beleza? Eu não vou ensinar isso nessa aula, mas é muito fácil você estar puxando a cor que você quer no teu gráfico. Peguei minhas cores. Agora, Nixon, eu quero botar essas cores aqui nesse gráfico aqui. Como é que eu faço? Eu posso copiar isso aqui do jeito que está aqui, do gráfico,
E aqui a gente tem um método, ó, colors. Esse método colors eu vou passar cores antes e cores depois. Que eu defini aqui, ó. Quem são minhas cores antes? Cinza claro, cinza claro, cinza claro, cinza médio, cinza escuro. Azul claro, azul claro, azul claro, azul escuro, azul escuro. Beleza? Então executei aqui, ó. Opa, ó, eu já estou melhorando aqui o meu gráfico, né? A gente já consegue ver que quando eu bato no olho nesse gráfico, eu não olho mais no centro dele. Eu olho para a direita aqui primeiro, porque essa cor é mais forte. Obrigatoriamente, eu como usuário, eu vou bater a cor naquela cor mais escura ali. Eu já posiciono o meu olhar para a cor mais escura, porque já dá um destaque em relação ao centro do gráfico. Só em mudar a cor, a gente já conseguiu tirar o foco do usuário. Tranquilo? Agora você percebe que a gente tem alguns elementos nesses gráficos que a gente não tem interesse. Eu não tenho interesse nessa porcentagem aqui, eu não tenho interesse nessa barra aqui, e eu preciso remover esses elementos. O que é que eu vou fazer aqui? Esse código aqui é o mesmo lá de cima, e eu quero remover alguns elementos. Eu vou mostrar aqui um a um. A primeira coisa que a gente vai remover, pessoal, é essas bordas aqui, né? Que a gente pode remover através do eixo.spinner. E eu posso pegar, ó, a borda direita, dar um set visible, passar falso. Então, quando eu faço isso, ó, eu tiro minhas bordas. Ah, nisso eu quero tirar só a borda direita e esquerda. Eu posso fazer só isso? Posso. Aí eu fico com o gráfico com a borda de cima, ó. Mas no caso eu não quero tirar todas as bordas. Eu pego eixo.spinner, dou um set visible e tiro todas as bordas. Esse porcentagem aqui também não está muito ajudando. A ideia é que eu passe essa porcentagem dentro dessa barra aqui. Então eu posso remover também. Como é que eu removo isso aí, Nixon? Você pode pegar o PLP Ploto, pegar o método GCA, né, para acessar esses eixos. Aí eu pego o get y eixo e dou um set visible fácil. Se eu faço isso, eu estou tirando meu elemento. Ah, Nixon, se eu quisesse tirar o X, eu conseguir também? Consegue também. Você dá só você passando o X eixo aqui, ó. Então eu já removi um elemento do meu gráfico. Nesse caso aqui, também eu posso usar esse método, que eu pego o eixo set e eixo off, ele já tira tudo também, certo? Se eu usar esse método aqui, eu já consigo tirar os dois. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar só o eixo Y. Vou deixar o X, porque o X eu quero depois mudar o nome, ao invés de ter o número, ter o nome da minha label. Beleza? Show? Tranquilo? A gente trabalhou nesse gráfico dessa forma. Agora o que eu quero fazer? Eu quero adicionar os elementos, né? Deixar um gráfico mais bonito. Agora a gente conseguiu tirar o foco, né? Eu quero agora escrever os elementos do meu texto, botar um título, botar coisa desse tipo. A primeira coisa que a gente vai fazer, aqui a gente remove os elementos não essenciais e agora a gente vai adicionar elementos de texto. Esse código aqui é o mesmo daqui, para vocês entenderem. Só fiz copiar e colar. Removi o eixo Y, removi as grids e peguei meu barro aqui. Tranquilo. Aí agora eu vou adicionar alguns elementos. Eu vou fazer isso aqui por partes, para você entender o que é que eu estou fazendo em cada parte. Então a primeira coisa que eu vou fazer é setar a minha label. Ou seja, ao invés de um aqui, eu vou colocar o set tickets, passando o meu X que eu fiz antes. E eu posso passar o X ticket label passando minhas labels. Então quando eu faço isso, ó, o que é que eu estou fazendo? Ó, entediado, não muito interessado, bem, um pouco e muito interessado. Estou colocando minha label. Isso aqui deu um retorno, pessoal, porque esse X-ticket aqui ele já retorna o gráfico, né? Então, colocar aqui, eu acho que um ponto e vírgula para ele remover esse retorno aqui da função, certo? Só botar um ponto e vírgula aqui, que ele não vai dar esse problema de aparecer esses arquivos aqui de retorno, beleza? Só para você entender. Beleza, Nixon, eu entendi que você botou o eixo aí, cara, mas esse gráfico ainda não tá bom. Vamos melhorar. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero botar um texto aqui de título. Nixon, o título é fácil, eu sei. Eu posso botar x.title, né? E posso passar aqui, ó, meu título. Eu faço assim, né? Opa, não deu certo aí. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. X título. Normalmente a gente faz PLT também acho que funciona. PLT title. A gente bota meu título no gráfico, né? Ó, eu botei PLT title. Eu vou pegar o meu título. Qual é o título desse gráfico? É como você se sente em relação à ciência. Eu boto o título assim, Nixon. Cara, eu não recomendo tu botar o título dessa forma aí que a gente colocou, porque aí você não consegue personalizar muito o título dentro do teu elemento gráfico. Você consegue ajustar a posição centro, cor do tipo, mas não é tão legal. Eu vou ensinar uma forma de você estar fazendo seus títulos que você pode sempre utilizar, né? Uma forma mais personalizada, mais baixo nível, onde você não vai usar o PLT title ou AX title, qualquer coisa para botar o título, beleza? Então esquece isso aqui. Se você faz desse jeito, esquece. Eu vou ensinar uma nova forma. Para a gente adicionar um título, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou dar um PLT texto. O que é que o PLT texto faz? O PLT texto, ele consegue colocar um texto dentro do meu plot, beleza? E eu preciso fazer o quê? Eu preciso passar um X
eu preciso passar um Y e eu preciso passar a minha string. Ou seja, eu preciso passar a posição onde vai começar meu texto. Eu pego esse texto, é como se fosse um ponto, eu vou botar o ponto aqui. E meu texto vai começar a partir de um X e um Y, uma posição, e ele vai ter essa string aí. Então, só para vocês entenderem, eu vou passar um X, eu já trabalhei com esse número aqui, mas eu coloquei 02 aqui, é o X título antes. Aí eu passo o Y52 e passo a font size 16. Eu vou a cor cinza escuro e vou dar o weight aqui com bold, né? Ou seja, para ficar em negrito. Ó, coloquei um título aqui. Esse título é bem mais legal que o outro, né? E se eu não entendi essa exposição, então se você botar aqui 90, o que é que você vai fazer aí, ó? 90 é a altura, beleza? Eu aumentei a altura em relação ao gráfico. Ah, desse 52. E esse X ter texto antes. A posição do X, ele começa no zero. É como se eu tivesse botado um ponto adiantando 0,2 casas decimais. Se eu passar o zero aqui, ó, ele vai começar aqui no início do meu gráfico, né? No início daquela barra aí. Como a gente tirou aquela barra do eixo, eu vou adiantar aqui um pouquinho ele e vou botar 0,2. Então é basicamente isso. Nixon, eu quero adiantar esse título lá para frente, eu consigo? É só botar aqui um, ó. Por exemplo, eu já botei mais centralizado. Então entenda que eu consigo movimentar esse texto para a direita e para a esquerda. É assim que eu sugiro você fazer seus títulos e é assim que eu sugiro você colocar texto dentro do seu gráfico, beleza? Show! Vou deixar aqui manter o 0,2 e a gente colocou o título aí. Perceba que eu coloquei o título não em preto, eu coloquei o título cinzento, porque eu não quero chamar atenção no título, eu quero chamar atenção no gráfico, nos resultados. Então eu deixei o título da mesma forma aí, um título cinza, beleza? Cinza escuro aqui. Esse border é mais para a gente colocar o negrito, como eu já expliquei. Se você quiser botar itálico ou coisa do tipo, você consegue estar mexendo. Para você ver os parâmetros aqui que você pode mexer, é só dar um Shift e Tab. Você tem vários parâmetros aqui, certo? Você pode estar analisando cada parâmetro desse aqui para estar melhorando a posição, cor do tipo, enfim. Tem outras coisas aí que eu não vou entrar em detalhe. Agora eu vou colocar um texto, da mesma forma que eu fiz aí. É um texto onde eu quero pegar o X texto e antes, eu coloquei isso para variável, ou seja, porque eu quero que meus textos eles estejam sempre alinhados, certo? Ou seja, eu vou botar o título alinhado, o texto de baixo alinhado com o título, e eu botei isso na variável para ficar mais fácil, para ter mais controle. E o texto antes eu vou botar. Antes do programa, a maioria das crianças se sentia bem em relação à ciência. Aí eu vou colocar o alinhamento vertical como um top, font size 12 e um cinza médio, beleza? Só para você entender, ó. Eu tenho o título aqui. Antes do programa, a maioria das crianças se sentia bem em relação à ciência. Eu passei o alinhamento da forma que eu fiz. Passei 49, passei o título aqui. Esse BF aqui que eu estou dando barra passando no cifrão, pessoal, é para me colocar negrito lá embaixo, certo? Você perceba que está negrito ali. Nixon, eu entendi. Se eu quiser mudar a cor aí, eu posso botar aqui azul claro. Isso, você pode usar azul claro. No caso, eu não vou botar azul claro para não realçar esse gráfico aqui, fica muito feio, né? Eu vou botar o cinza médio aqui, que dar um realce melhor em relação ao título aqui, né? Não tenho interesse em saber antes, eu tenho interesse mais em saber o depois. Agora vamos por como é que eu coloco um texto depois. Da mesma forma aqui, pessoal. Você vai só brincar com esses dados, por exemplo. Eu quero baixar mais minha posição. Se eu botar aqui 20, ó, aí ele baixou aqui o antes. Ah, Nixon, eu entendi. Se eu botar aqui 40, ele sobe, ó. Então você vai meio que brincar e posicionar esses elementos aí no teu gráfico, certo? Eu já fui ajustando aqui, deu 49, deu bom. E esse aqui é pra gente botar essa parte do depois, né? Que é a mesma forma. Eu tô passando um X, peguei a posição, 5, 5, passo o Y como 39, aí eu boto um cifrão para deixar isso em negrito, a minha string em si, o barra N é para pular a linha, e eu estou colocando isso nessa barra. Se eu quiser mudar a fonte, eu posso botar aqui para 15, eu aumento essa fonte. Se eu quiser diminuir a fonte, eu posso botar aqui para 12, enfim. E eu estou botando uma cor azul. Esse gráfico aqui, pessoal, já está ficando interessante, né? Ó, depois do programa, mais criança tinha algum interesse ou muito interesse pela ciência, certo? Um pouco de interesse ou muito interesse em relação à ciência, você já entende que esse gráfico está muito melhor em relação ao anterior. Nixon, tem como a gente melhorar esse gráfico? Tem, porque eu não consigo ver o meu Y ali, né? Como é que a gente faz para botar minha porcentagem aqui dentro? Pessoal, da mesma forma aí. Só que dessa vez eu vou fazer, como a gente tem um eixo e a gente tem barras, e eu consigo acessar cada barra, para cada barra dessa eu vou pegar a porcentagem e vou botar ela no centralizada. É isso que eu vou fazer aqui. Então, para fazer isso, eu criei essa função. Essa função ela vai receber uma barra, ou seja, essa barra que a gente criou aqui, ó, que eu coloquei, ó, barra antes, barra depois, que já é um elemento. E essa barra eu vou acessar a barra pegando a altura dela. Então, para cada altura dessa barra aqui, eu vou pegar a altura da barra no formato do porcentagem, beleza? E eu vou passar o valor
que está ali. Se você não entende direito o que está sendo feito aqui, mas é mais ou menos a mesma coisa. O annotate, eu vou anotar o meu valor, aí eu estou ajustando aqui, dividindo minha largura da minha barra por 2 para ela ficar centralizada. Estou passando minha altura e estou pegando o meu B, que é a minha barra, o elemento X, e o meu elemento altura, que é o elemento Y. Então, quando eu dou um AX annotation, isso aqui eu vou passar a barra, eu posso passar white, qualquer cor, da font size 10, estou botando ele com o var button e a posição horizontal, né, como centralizado. Então, executando aqui para você essa função, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu tenho duas barras, né? Eu fiz duas estruturas de barras, barra antes e depois. Eu vou chamar essas barras e passar a minha função aqui, ó. Então, se eu executar aqui, o que é que ele está fazendo? Está colocando bonitinho aqui minha porcentagem. Nixon, eu não entendi bem essa função, cara. Você complicou muito minha vida, né? Esse dividido por 2 eu não entendi. Se eu tirar esse dividido por 2, ele faz o quê? Eu meio que estou puxando a barra para a direita, né? Então, cada barra, ele vai ter eu estou pegando cada barra a posição dela. Então, eu divido por 2 meio que para centralizar, né? Para ficar ajustado lá na minha barra. Ah, entendi. E esse AX aqui que você está pegando? Eu estou pegando a posição de cada barra dessa. Então, como é que eu pego a posição? Para pegar o Y, eu dou um b.get altura, dou um b.getx. Eu estou conseguindo pegar a posição da altura da minha barra, ou seja, eu consigo pegar a posição que está meu Y aqui, para cada barra dessa e o X. A única coisa que eu estou fazendo é colocando esse texto dentro aí. É basicamente isso que eu estou fazendo, pessoal. Eu acho que dá para entender aí facilmente. Essas funções aí, eu vou deixar aqui no notebook. Se você quiser brincar com ela, eu recomendo que você está brincando para você estar aprendendo melhor, beleza? Nixon, esse gráfico tá bom aí, cara, mas você ainda tem alguma coisa para acrescentar a esse gráfico? Tenho, pessoal. Como sempre, eu sempre tenho um pulo do gato aqui para lhe ajudar aí a melhorar seus gráficos, certo? Esse gráfico aqui, a gente tá um gráfico muito bom, mas você percebe que ele tá com uma qualidade não tão boa. O Matplotlib, por default, ele não preserva muita qualidade no teu gráfico. Ele quer mais o plot mais rápido, mais experimental. Se você está trabalhando com um gráfico para gerar resultado, você pode fazer algumas configurações no Matplotlib, né? Como eu coloquei aqui, ó, você pode configurar o formato da figura por default para SVG, né? Para ele não ficar PNG. O SVG é um formato vetorizado. Quando eu faço isso, o que é que eu estou fazendo? Vou só rodar aqui para vocês entenderem. Minha figura, ó aqui, ó, vetorizado, como é que fica? Ó, fica uma realce da figura. Essa figura aqui é 10.000 vezes melhor do que essa figura aqui. Por quê? Porque está no formato SVG, eu consigo dar destaque aos meus elementos. Nix, você botou um Fig Tick Layout aí embaixo, cara, eu não entendi não. Você rodou isso aí com esse layout aí. Para que serve isso? É mais para setar o layout, pessoal. A gente consegue aqui no Matplotlib setar o layout que a gente quer para essa figura, né? Quando eu coloco aí, meio que ele deixa um layout mais organizado. Tem vários outros layouts, você pode estar testando aí, mas o que eu coloquei aqui é mais para você entender, né? Esse layout aqui eu costumo plotar nele para dar um ajuste melhor. Perceba que esse gráfico aqui está muito mais legal do que o gráfico lá de cima. Outra coisa, a gente tem como mudar a letra aqui do gráfico? Tem. Por default, eu deixei até a documentação aqui, se você quiser mudar a letra, você pode dar um PLT, dar um RS parâmetros, passar o parâmetro que tu quer mudar e eu botar aqui o tipo. No caso, eu quero mudar a minha letra para Sans Serif. Enfim, a família da letra aqui. Eu tenho várias outras, certo? Você clica no link aqui, vai ter várias letras aí. Então, eu posso passar o PLT para o parâmetro. Por default, a gente vai ter uma mudança de letra aí. Então, perceba que esse gráfico já está com a letra mudada e a gente tem um gráfico muito mais legal do que o gráfico anterior, beleza? Pessoal, normalmente a gente vai salvar esse gráfico, né, para apresentar nossos resultados. Você pode dar um Fig salve para salvar os resultados e pode chamar a figura sempre quando você quiser ter esse gráfico aqui. Pode também estar salvando dessa forma aqui. Essa é uma aula de plotagem que eu considero mais intermediária, porque a gente está mexendo com o Matplotlib mais baixo nível, né? A gente não, talvez você não tenha costume com essa aula de mexer no Matplotlib nos elementos de forma isolada e separada, mas espero que você tenha gostado desse vídeo. Aprenda a fazer um bom storytelling, né? Isso aqui eu estou ensinando só você a plotar um gráfico de uma forma mais correta. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, né? Que eu vou estar passando conteúdo de alta qualidade para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica aqui em gostei para ajudar aqui o canal a crescer. Por hoje eu fico por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, até mais. É só o começo, pessoal. Valeu!